Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. A princípio, a campanha eleitoral acabou quando Lula foi eleito presidente no final do segundo turno com pouco mais de 60 milhões de votos. Finalizado esse momento de campanha, está na hora de governar, mas parece que o atual presidente ainda não desceu do palanque e continua dando declarações polêmicas, na minha opinião, desastrosas e destrutivas, quando na verdade nós precisamos de soluções construtivas para fazer o Brasil voltar a crescer. Essas declarações vão desde críticas ao impeachment da ex-presidente Dilma, passando por ataques à independência do Banco Central e a mais recente delas, questionando a privatização da Eletrobras. O que essas críticas têm em comum? Como esse discurso prejudica o Brasil, a economia e, por consequência, a nossa sociedade. Antes da gente falar sobre esses assuntos, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar, de deixar o seu like e, é lógico, aqui embaixo o seu comentário. Campanha é campanha e governar é governar. Parece que o presidente Lula ainda não conseguiu separar uma coisa da outra e a cada declaração isso fica mais evidente. A primeira delas foi dizendo que o processo de impeachment foi um golpe. O presidente Lula deve ter esquecido que o processo de impeachment teve uma longa discussão dentro das instituições competentes para tal, sendo inclusive amplamente televisionado para todos os brasileiros, cumprindo todos e o devido processo legal com a ampla defesa da ex-presidente Dilma, numa atuação inclusive brilhante do ex-ministro José Eduardo Cardoso como advogado de defesa da então presidente. O fato é que Dilma cometeu irregularidade e sim, foi julgada pelas instituições competentes, conforme determinado pela Constituição, e acabou afastada do cargo. Golpe seria se os ritos não fossem cumpridos, se a ex-presidente fosse sumariamente retirada da cadeira da presidência ou se tivesse sido julgada por algum tribunal de exceção. O presidente Lula chama de golpe simplesmente por não concordar com a decisão e, fazendo isso, coloca dúvida quanto às instituições e ao processo determinado pela Constituição. Depois vieram as críticas à atuação independente do Banco Central. A independência do Banco Central foi amplamente discutida pelo Congresso Nacional e aprovada numa lei. Essa independência garante que a autoridade monetária tenha autonomia para atuar na política monetária e manter a nossa inflação controlada, por exemplo. A crítica de Lula se dá exatamente nesse ponto. Para o presidente, a manutenção dos juros altos pelo Banco Central independente prejudicariam o povo brasileiro, ou melhor, os mais pobres. Lula se esquece que o responsável pelo maior veneno econômico para os mais pobres é exatamente a inflação. E o Banco Central independente tem a função de controlar essa inflação. Ou seja, Lula, através de uma análise simplista, se esquece desse pequeno detalhe. Na verdade, ele empurra para o Banco Central a causa da alta dos juros, quando na verdade ela é consequência da irresponsabilidade fiscal e da gastança desordenada. Isso significa dizer que se o governo federal quer juros mais baixos e gastar mais dinheiro com programas sociais, precisa gastar menos em outras áreas, andar com reforma tributária, por exemplo, e mostrar responsabilidade fiscal. O Banco Central independente é de extrema importância. Não adianta querer juros mais baixos somente com uma canetada. A terceira declaração polêmica foi a declaração do presidente dizendo que a privatização da Eletrobras foi uma bandidagem. Ou seja, Lula está chamando todo o Congresso Nacional de bandidos. O processo de privatização da Eletrobras foi outro assunto amplamente discutido pelo Congresso Nacional e aprovado pelos caminhos legislativos corretos. A Eletrobras era uma empresa sem capacidade financeira, que vinha perdendo valor a cada ano e funcionava mais como um cabide de empregos do que qualquer outra coisa. Privatizar a companhia significa termos no Brasil uma empresa capaz de investir e crescer, além de pagar impostos e dividendos para o próprio governo federal. Essa declaração de Lula cria uma insegurança jurídica enorme e afasta investimentos aqui para o Brasil. Como eu falei, todas essas declarações estão mais ligadas a um discurso político-eleitoral do que de governo. Agora, implementar esse discurso na prática não é uma tarefa nada fácil. E, na minha opinião, o governo deveria estar mais preocupado em olhar para frente e resolver os problemas de agora e não querer voltar ao passado
e questionar decisões e políticas já tomadas. O momento é de olhar para frente e sair do palanque eleitoral. Valeu e até o próximo vídeo.